E esse cara não quis deixar a gente terminar a instalação, por exemplo. E aí as placas estão lá, só que a usina não tá gerando porque ele não quer que a gente ligue. Então eu falei assim, beleza. E ele ameaçando, não, porque eu procurei o advogado viu o contrato de vocês, disse que não tá assinado. Eu não vou ficar mais esticando aqui, indo e vindo. Se o senhor quiser processar, pode processar. Se o senhor tem advogado, a gente também tem. O senhor está dizendo que o contrato não está assinado, é só o seu advogado descer para a última página. Primeiramente, 5h38 da manhã, né? Acordar desde 4 horas, pai de família, fazer uma mamadeira para minha filha, mas estamos indo rumo a Recife novamente. Fizemos mais uma venda para lá e a gente está fazendo questão de documentar, gravar prova social para lá, porque, enfim, é um mercado que não é o nosso, a gente é daqui do Rio Grande do Norte. Então, nada mais justo do que ir até lá, passar segurança para o cliente, para ele entender quem ele está contratando, quem é o dono da empresa, quem produz o vídeo, quem vende. Isso gera credibilidade, né? Até para as próximas vendas que vão acontecer. Isso é muito importante, né? Porque, por exemplo, a gente fez a primeira venda lá, não tinha nenhuma prova social. A segunda, que é essa que a gente está indo agora, já foi bem mais fácil. Por quê? O cliente já viu outra pessoa que contratou, entendeu que a gente entregou o sistema, entendeu que foi tudo muito rápido. Então, é isso, estamos indo lá. Bate e volta. Igual o dia que o Coringa não acordou, tá ligado? Vai ficar aperreado quando vê 18 ligação minha. A outra eu falo, ninguém responde, vou meter o pé, irmão. 6 horas. Pô, sério, bora, vou vazar. Tu não atende, Yuri também não vai atender essa hora, eu vou embora e vou deixar todo mundo aí e vou filmar sozinho lá. Quando eu estiver chegando lá, Yuri me manda o endereço do cliente e acabou-se. Valeu? Aí depois a gente vê pra ir lá, só deixar a placa do cliente, né? Gastar uns 500 contos de gasolina. Bora. Vamos embora pra já botar uns guararapes só a gente. Eu vou contar uma parada que eu tava contando pro Luiz, né? Sobre como é importante a gente se posicionar, pô. Eu acho que esse vídeo não vai nem pro canal da Live mais, né? Vai pro meu, né? Mas sobre como é importante a gente se posicionar independente da situação, né? Teve dois casos que estão acontecendo em empresas diferentes, né? Um na Rapó, que é que vocês provavelmente me conhecem por, né? E outra na Live, né? Ambos com experiência do cliente. E muito doido porque às vezes a gente tem medo de falar que a gente tá certo, sacou? Só que tem uma parada que quem empreende há muito tempo, quem tem empresa e tudo mais, e não é uma mega corporação, vai tendo a encher o saco de todo o tempo de se colocar na posição de errado, mesmo quando você tá certo. E essa semana eu tava poucas ideias, mano. Resolvendo um monte de coisa e tudo mais. E aí teve um cliente na Live que queria que a gente trocasse toda a fiação da casa dele, porque na cabeça dele a fiação era velha, não ia aguentar quando a gente colocasse energia solar. Sendo que o técnico foi lá, disse que estava tudo certo, era uma fiação realmente antiga, mas estava estruturada, etc. E esse cara não quis deixar a gente terminar a instalação, por exemplo. E aí as placas estão lá, só que a usina não está gerando porque ele não quer que a gente ligue. Então eu falei assim, beleza. E ele ameaçando, não, porque eu procurei o advogado viu o contrato de vocês, disse que não está assinado. E ele só falando, né? E a galera da empresa geralmente tem medo de dar um feedback pro cliente. E eu não tô falando aqui para ser grosso, não, tá? Com ninguém, ser estúpido, não é isso. É você defender o seu ponto se você tiver certo. Então eu tenho plena convicção de que a gente entregou tudo, até quando a gente errou para mais. Porque era para comprar 4 placas, a gente comprou 5 placas pro cliente. Só que no desconto lá ficou tudo o mesmo preço, então o cliente ficou com uma placa a mais. E aí quando a gente sabe que tudo que a gente prometeu tá no contrato e foi cumprido, meu irmão, você pode falar... Desculpa, meu amigo Luiz. Pode falar o que quiser. E aí, com esse cliente, foi isso. Ontem eu saindo para uma reunião, ele mandou mensagem, o Yuri aperreado do pós-venda, porque o cara, como funcionário, fica com medo ali de tomar uma posição mais firme. Eu peguei e mandei arruma de áudio pro cliente. Queria ligar, ele não quis receber ligação, eu mandei áudio. Falei, amigo, se você realmente quiser ir no Procon, eu vou com você. Eu pego o contrato da empresa, a gente vai junto lá no Procon para você poder abrir sua reclamação. Não é um problema, eu não tô me escondendo, você sabe onde é o nosso escritório. Agora, você só não vai ter nada para alegar. Tudo que eu te prometi está entregue. O tempo da instalação foi antes do combinado, o tempo da entrega, que nem depende de mim, foi combinado. A gente recomendou fazer a troca lá do medidor, porque precisava pelas normas da COSERN. Foi feito. Agora você está querendo que eu troque a fiação da sua casa, não sou eletricista, entendeu? Aí ficou nessa, né? Só que eu fui muito firme com o cliente no sentido de eu não vou ficar mais esticando aqui, indo e vindo. Se o senhor quiser processar, pode processar. Se o senhor tem advogado, a gente também tem. O senhor está dizendo que o contrato não está assinado, é só o seu advogado descer para a última página, que vai ver lá que tem a procuração do seu nome, a sua assinatura, a minha assinatura, que sou o dono da empresa. Então tá tudo lá. E aí o cliente simplesmente mandou assim, então tá bom, então vamos fazer como você disse. Porque geralmente a gente se coloca na posição de estar errado e que o cliente tem sempre razão, e não é. Muitas vezes o cliente tem razão sim, mas grande parte das vezes também não tem. Então defenda seu ponto, velho. Escreva tudo, deixe tudo em contrato, não fique à mercê de ninguém. Essa é a principal dica. Outro ponto, cliente de marketing. Esse eu fico muito triste porque é um cara que é meu amigo de verdade.
independente de contrato de prestação de serviço, é um cara que eu já conheço há muitos anos, mas que começou a encrespar, porque essa peça aqui saiu sem a crase. Só que a gente tem tanta coisa para resolver com ele em relação a comercial, tráfego, métrica, crescimento, e a gente fica perdendo muito tempo com esses detalhes, porque aí a gente manda para conferir, demora para conferir, e aí quando vai conferir que tem esses pequenos ajustes, isso é normal, até por isso a gente envia para aprovação todo o conteúdo. Aí fica nessa. Só que o que importa de fato para uma empresa ter resultado, que é você discutir métrica, entender funil, entender ajuste comercial, a gente não faz, porque fica travado nessa, sabe? Então toda reunião é uma reunião para fazer ajuste que não tem nada a ver. Então, por exemplo, teve uma produção que a gente foi, que ele contratou um estilista lá para poder cuidar de tudo, o cara não cuidou de nada. Quem teve que cuidar foi o Luiz e um outro mano da produção, que foi o Coringa na época. Foi o Coringa, né? Foi contigo. E a gente teve que resolver tudo porque o cara não sabia fazer nada, era o cara que ia fazer roteiro e não sei o quê. Então, tipo, a gente, às vezes, na nossa empresa, fica gastando tanto tempo com coisas que são até importantes. Eu não vou nem falar que são erradas, são importantes, né? Ninguém quer postar algo com erro de português, por exemplo. Mas tem coisa que não vai fazer diferença nenhuma pro teu resultado e tu fica insistindo, gastando tempo. Quando você deveria estar olhando para coisas que realmente vão fazer a tua empresa vender mais, vender com a melhor margem, para tu ter menos dor de cabeça, né? Cara, eu acho que eu nem lembro o que era, eu ia te falar contigo, mas era alguma outra coisa. Sim, não, eram os vídeos. Aqueles vídeos de prova social que o povo fez no final, ia lá para frente, pegou o microfone, falou e tal. Não rolou nada não naqueles vídeos? Deu. Eu vou pedir pro Luiz mandar. Eu não sei se ele subiu pro Drive, mas aí eu peço pra ele te mandar. Ele tá comigo aqui na estrada agora, aí eu vejo se assim, quando a gente chegar hoje ele te manda, beleza? Tá bom. Você tá querendo ver alguma coisa específica? Oi? Tava querendo ver alguma coisa específica? Não, porque eu acho que dali pode sair uns cortes muito legais. Não, vai. Todos eles a gente vai usar. Tanto na estratégia de conteúdo, quando a gente lançar a landing page e tudo mais, quanto para ir para a própria landing page, né? Então vai sair tanto no feed quanto na página. É porque não vale a pena a gente gastar eles agora, né? Não, claro. A Inclusive, assim, eu acho que nem deveria estrategicamente sair prova social agora. Deveria sair, chegando em Petrolina, ou em Palmas e tal, né? Isso. Tanto que, se você ver os vídeos que eu te mandei pra você gravar hoje como criativo, eles citam o que algumas pessoas falaram na prova social. Por quê? Isso. Porque a gente solta eles primeiro e depois a gente posta as provas sociais. Que quando a gente começou a estratégia de Petrolina, a gente sentiu o começo muito devagar e eu queria começar já com algo mais forte, sabe? Pra não ficar naquele perrengue de tipo assim, caraca, não tá dando muito certo, vamos acelerar aqui e tudo mais, entendeu? Por isso que eu já comecei falando sobre a percepção do evento, o que ele resolve, e aí no fim já chamando para ir para a página. Eu vou tentar ver aqui, eu vou fazer o que eu Débito, por favor. tentar fazer na própria. Não, então, mas é o que eu tô te falando. O que eu tô falando de ser questão de gosto é porque você não falou que tá errado isso, certo? A forma que a gente tá falando, ou tá errado? Não, eu não gosto. Quando eu vi que estão usando, estão fazendo isso. Esse é o ponto. Quando eu falo que é questão de gosto, a questão não é se tá bom ou ruim, não é isso. É que é o que você falou, eu não gostei, mas eu tô te perguntando, tá errado? Aí você falou, não. Então aí a gente vai ter que achar alguma coisa que te agrade, entendeu? Isso é questão de gosto. A tua questão é porque muita gente começou a usar também, né? Aí tá, as pessoas estão usando, tá muito, muito robotizado. A minha ideia talvez seja isso. Entendi. Robotizado, entendeu? Entendi. Então beleza, quando você achar algo que pra você faça sentido, em relação, não, vamos mudar, isso aqui eu acho melhor e tudo mais, eu prefiro ir por esse caminho de linguagem, aí se você me passar, aí os próximos a gente já cria com isso, entendeu? Tá tudo na 472. Você quer o quê, filho? Misto também? Então 4 mistos. Você quer 2 pra mim pra ele. Pô. 4 mistos, quer mais? Não, é pra beber, eu pego ali. Beleza? Deu certinho. E tu, radialista, gosta de som. Disco aí, porra, tem disco que ninguém tem. Que massa, mano. Que massa.
Live foi internet, Instagram. Tava lá no Instagram, bom dia. Aí, na verdade, eu fiz contato com 3 ou 4. Legal. Daqui. Na verdade, eu não sabia que era daqui, ou era de Natal. tá, eu só fiz entrou em contato, contato. né? Legal. Porque ele pede para você entrar em contato, eu entrei em contato. Aí a Bruna me chamou e outra empresa me chamou, as outras duas não. Não fizeram contato, não. Fiz orçamento, todas as duas. Inclusive, fiz até orçamento com o meu primo, que meu primo, ele agencia vendas de coisa. Mas aí, na verdade, o que me chamou a atenção foi os valores, mais em conta do que... E agora eu achei impressionante foi a rapidez, até ele achou a rapidez que entregaram, menos de 5 dias entregaram o material todinho. Tá muito rápido, é só fácil. Tanto que a gente prefere, pra gente, pra vocês não tanto, mas pra gente é um pouquinho mais caro quando a gente vai comprar o material, então a nossa margem reduz, né? Só que a gente prefere porque chega muito rápido. Quanto que vinha a sua conta antes, das duas casas? Né? Quanto era? A da minha mãe, 160, mais ou menos. A minha, de 400 a 600. E tem ar-condicionado aqui hoje ou não? Eu só tenho um hoje. E aí agora com a diferença? Aí eu vou... A tua parcela chegou a ficar igual o que pagava de conta de luz? Ficou mais alto um pouquinho, mas... Porque você aumentou também mas eu vou aumentar a minha carga aqui também, aí... Vai acabar compensando. Compensando, né? Aqui em casa, durante a semana é zero, bem dizer. Mas fim de semana vem visita, tudinho, aí gera mais. Você gosta de som? Gera mais, O ar-condicionado fica ligado, entendeu? É um conforto. Legal. Então, até, tudo satisfeito até aqui, tudo rodando. Até aqui tá tudo tranquilo. Maravilhoso. Qualquer coisa eu puxar o primeiro a dele. Depois eu puxar de vocês. Já tá aqui do lado, né? Eu vou lá em Abreu Lima, já pego ele pela orelha. Aí depois eu vou lá em Natal. É isso, olha só. Agora, última coisa, recado pra Bruna que o senhor falou. Então ela é vendedora mesmo, te encheu o saco até... Bruna, se vocês demitirem ela, tá demitindo errado. Porque se não fosse ela, eu não tinha mudado, não. Foi realmente graças a ela mesmo. Porque assim, eu tava querendo, mas eu ainda tava com uns impassezinhos de pesquisa, de uma coisa a outra. Vou ver, calma. E ela toda semana tava ali, ó. E aí, vamos? E aí, pensou, não sei o quê, pá. Eu lembro até que ela falou, você acha que ele tem um primo que trabalha com isso lá? Tá certo? Falei com ele mandou pra mim o projeto, mandou tudinho. Aí eu disse, não, peraí, calma um pouquinho, mesma coisa. Esse aqui, ó, para poder alimentar aqui. E a parte CA, para poder alimentar o inversor, né, na saída e na entrada, alimenta aqui, ó. Botar um tubo aqui, pequenininho, esse tubo aqui, ó. Vai encaixar aqui. Encaixar aqui. E branco bem melhor mesmo, se você sair tudo preto, ia ficar não é isso? Contraste na parede dele. Isso aqui ia ficar aqui, ó. Feio de verdade. Ia ficar feio. A gente já trabalha nessa área já desde 2022, por essa empresa, né? Que na verdade eu trabalho já desde 2014. Caramba. Já, tenho O mercado desde 2014, tem empresa de 2022. 12 anos que eu trabalho nessa área com energia solar. E andei muito no Brasil inteiro. Fiz instalação na rede Parada, na Rede Globo, no Projac, Fernando Noronha, Oiapoque, Fortaleza, Goiás, Pernambuco inteiro, estou na palma da mão. Conhece tudo. Tudo. São Paulo também já fui. Mas hoje a minha intenção é só ficar aqui na área mesmo. Não quero viajar mais não. Porque agora eu tô pegando cliente pra caramba, né? Boa, tamo junto. Parceria boa. Valeu. Agora esse cara aqui botou esse cara pra trabalhar. 5h22, acho que eu tô a 10 minutinhos da minha casa aqui. Mas uma parada muito interessante que tu vai ver durante esse vídeo. A gente conversando com um cara que é o fornecedor lá de Recife, né? O cara que a gente contrata para instalar. Você nota o cuidado que ele tem em escolher o padrão das coisas como ele vai instalar, né? Porque assim, a Live tem o padrão dela, mas como a gente terceiriza a parte da mão de obra de instalação, principalmente para Recife, por exemplo, porque a gente não tem time lá, então acaba sendo necessário você ter um filtro muito grande de parceiros, né? E a gente faz um filtro, uma seleção muito boa de acordo com conforme a gente vai prestando serviço para os clientes, entendendo a forma como ele capta o que a gente passou de padrão e coisas que ele traz do padrão dele. Então, para a gente isso é interessante demais, sabe? Se eu estou contratando um prestador de serviço e além do que eu falo para ele, ele adiciona coisas novas que agregam ao processo. Então, por exemplo, qual é o padrão? Comprar cano todo preto ou metálico e às vezes o fornecedor não tá nem aí para como vai ficar a estética na casa do cliente. E esse cara, ele se preocupou, ele sabia que
Quando ele foi fazer a visita técnica, ele sabia que a parede era branca, que o cara tem toda uma preocupação com estética. Ele é um cara que gosta de som, então ele monta som antigo, ouve vinil e tudo mais. Então, ele tem uma preocupação estética. E ele falou assim, cara, vamos botar a tubulação aqui branca, porque vai ficar mais bonito para o cliente e tudo mais. E a nossa preocupação como empresa é, escolha um material que seja bom e que não aumente tanto o nosso custo, né? Não onere tanto. E aí ele achou um material que é igual, só que branco, e foi isso que ele colocou. Então, tipo, o padrão, como ele organiza as coisas na casa do cliente e tudo mais, isso é bacana. Então, por isso que é importante a gente se preocupar enquanto empresa, a gente tem esse cuidado de fazer uma curadoria de quem são os nossos fornecedores, né? Então, galera acho que é Ali Solar, galera, gente boa demais. Eu vou pedir pro Luiz até deixar o Instagram aqui deles, gente boa demais. Já é a segunda instalação lá de Recife que a gente faz com eles, então, cara, todas que a gente puder, faremos com ele aí, porque é um cara que confia, se preocupa com o cliente, entrega mais. E como a gente também tem a Rapó e a gente se preocupa muito na Live com o processo de venda, você vai notar que o Renilson, ele fala na prova social de como a Bruna persistiu para poder vender, né? Tanto que ele falou assim, cara, ela é uma vendedora muito boa e tudo mais. Claro, mérito dela, parabéns. Mas o processo de venda sendo executado, você consegue notar isso na fala do cliente. Por quê? Ele falou, cara, eu nem estava querendo comprar tanto agora, mas a Bruna conseguiu me mostrar os benefícios e tudo mais. A condição que vocês conseguiram foi muito boa também. E olha como é importante você ter um processo de venda que passe confiança para o teu cliente. O processo de venda não é para você empurrar a venda no cliente, mas é para mostrar para ele as qualidades que a tua empresa tem e por que ele deve confiar em você. Tanto que ele falou assim, ó, eu nem sabia que vocês não eram daqui de Recife, eu achava que vocês eram daqui. Só que eu falei com 4 empresas, 2, uma sendo vocês e outra empresa, me responderam, e as outras 2 nem se deram o trabalho de me responder. Ou seja, o simples fato de você responder a alguém faz com que a tua empresa saia na frente na hora de vender. Parece bizarro quando você fala isso em voz alta, de tipo assim, caraca, responde teu cliente que você vende. Mas, cara, provavelmente essa outra empresa ela tem um gestor de tráfego que faz anúncio desse cliente, e aí no final do mês ele fala pro gestor de tráfego, putz, mas não tá vendendo. E aí quando você vai olhar, o cara demora 1 dia, 2 dias, 3 dias, ou nem responde esse cliente, né? E eu falo isso, né, que demora 3 dias para responder, e gente, é muito real. Eu tô tentando fazer camisas tanto para Rapó quanto para Live. E eu entrei em contato com um fornecedor que eu gostei do trabalho porque eu vi através de uma outra agência. Só que a galera simplesmente não sabe vender. Então a gente brinca que essas pessoas elas sofrem vendas. O que é isso? O cliente praticamente te força a vender, entendeu? Eu tô forçando essa outra empresa a me vender. Gente, eu quero comprar de vocês. E aí? Vocês vão me oferecer nada? Eu mandei mensagem, vocês vão ver no print, eu mandei mensagem, ela me respondeu. Na sequência ela pergunta, tudo bem? Tá, tudo bem. Aí beleza, morre aí a conversa. Aí eu falei, como é que funciona o trabalho de vocês? Gente, parece bizarro, eu não tô criticando a empresa, mas é o fato de vocês entenderem que o simples fato de tua empresa responder às pessoas e saber oferecer o que você tem, eu não tô nem falando de processo de venda rebuscado aqui não, tá? Só o fato de você dar atenção para quem já te procurou, porque eu não vim do tráfego, não vim de nada, eu vim de indicação, gostei do material, o produto deles é bom, mas eles não sabem vender. É isso aqui, ó, tá aqui, ó. A outra empresa que a gente já faz camisa, já deixei mais de 10 mil reais com essa loja, comprando camisa para a empresa, e os caras demoraram 7 dias para me dizer que não tinha camisa da cor preta. Sendo que desde o início eu falei, preciso da camisa preta, eles montaram o orçamento com a camisa preta, e aí quando eu falei, beleza, fechou ele, a gente não tem camisa preta. Pode ser azul marinho? Não, não pode, porque não tem azul marinho na minha empresa, entendeu? Então, velho, o simples fato de você responder mais rápido do que o teu concorrente e saber minimamente vender, já te coloca na frente de todo mundo. Então é por isso que a Live tem excelentes resultados, por isso que a taxa de conversão dos nossos vendedores é 70%, 80%. Porque os nossos concorrentes, no geral, não estão nem respondendo os leads. Então é, com todo respeito, muito fácil vender porque a régua é baixa, a régua do mercado é baixa. Então, cara, se você é cliente, procure uma empresa que se preocupe, e não só de energia solar ou agência, mas quando você estiver conversando com alguém, a forma como ele te atende vai ser a mesma forma que ele vai te prestar um serviço de pós-venda depois. E muitas vezes, você, às vezes, como um empresário que tem seu produto, às vezes você fica com medo de expandir a tua marca, fala assim, putz, mas aqui eu controlo e tudo mais. E vê só, a gente saiu de Natal, foi para Recife, tá? Na verdade a gente foi para Jaboatão dos Guararapes, que é depois de Recife, porque o tráfego permitiu que a gente alcançasse. Então, brother, se você pode vender para outras localidades, venda para outras localidades, sacou? Se o teu produto ele não depende de barreira física para poder acontecer, se você consegue entregar o teu produto em qualquer outro lugar do Brasil, venda isso. Eu digo isso porque já teve cliente na Rapó, por exemplo, que prestava serviço tudo online e ficava com medo de vender, por exemplo, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para o Rio Grande do Sul. Ah, mas lá o público... Tipo assim, você nem testou.
entendeu? Tipo assim, você nem botou pra rodar pra ver se ia funcionar. Então, por exemplo, em menos de 30 dias, acho que deu 20 dias, a gente fez 2 vendas para Recife. 2 vendas instaladas, concluídas, porque em Recife a entrega é rápida. A gente tem uma super parceria com a Solfácil. Os caras estão voando baixo assim nas entregas. E por que eu não vou vender lá para Recife? Se o meu tráfego chega lá, se eu consigo testar. Ah, e se eu botar tráfego para lá e não funcionar? Aí não funcionou. Aí eu paro de fazer, eu testo em Fortaleza, eu testo em João Pessoa. Eu vou testando em lugares, entendeu? E aí isso puxa para um ponto. Eu estava falando esses dias sobre a cria, sobre como era arriscado eles não começarem a pegar uma parte da verba, colocar uma verba a mais para testar, né? Isso chama muito jet skis, né, no teste. Por quê? A partir do momento que a tua empresa cresce muito, e quem fala muito isso é o pessoal do iFood, tanto o Diego quanto o Breno Mazzi, que é um cara que eu acompanho das antigas, de tecnologia, e hoje eu acompanho ele falando muito de negócios, sobre você desenvolver a mentalidade de, cara, tua empresa é grande, tudo bem, você não consegue fazer muitos testes doidos, porque quando tua empresa é muito grande, você é literalmente um transatlântico. E aí, para você fazer uma curva rápida de um transatlântico, não existe. O que você faz? Começa a desenvolver a mentalidade de jet ski. Coloca algo pequeno para poder testar e validar. Quer dizer que tudo que você vai testar vai dar certo? Não. Pode ser que você solte 5 jet skis na água e somente um volte. Mas esse ele precisa te trazer insumo, te trazer leitura de dados para você tomar uma decisão inteligente. Vale a pena a gente aumentar a representatividade disso? Então, foi assim que, por exemplo, o iFood Mercado começou. Um cara dentro do iFood teve a liberdade de testar, ele foi lá, comprou um caixa de um supermercado e começou a oferecer isso como um pequeno teste para um pequeno grupo e funcionou. E hoje o iFood ele tem dentro do faturamento dele uma parte relevante de vendas que ele faz do mercado para a casa do cliente. Então, isso é a mentalidade de teste. Às vezes você faz um teste pequeno, controlado, e você descobre uma fonte de receita nova para a tua empresa, você monetiza mais, com uma margem melhor, e você ganha share de mercado, você ganha mais base de cliente, cara. Então você começar a desenvolver, às vezes, essa mentalidade de tipo assim, cara, se eu botasse R$1.000 a mais no tráfego, e aí, por exemplo, hoje é quarta-feira, né? Ontem, terça-feira, eu, por curiosidade, fui olhar o Google, tava terminando nossa landing page, nosso site institucional, nosso blog, e aí eu fui ver quantas empresas de energia solar faziam tráfego no Google Ads. E tipo assim, achei 2, 3 às vezes aparece. Falei assim, cara, se eu pegar R$5.000 e colocar aqui, eu já sou um anunciante maior do que todos os meus concorrentes. Aí eu falei assim, Eric, mas a energia solar é fácil. Cara, mas na odontologia é do mesmo jeito. A agência de marketing é do mesmo jeito. A agência de marketing. Eu não estou no Google, por exemplo, eu não faço Google para Rapó, até porque eu não estou vendendo a Rapó abertamente, né, em balde. Eu só estou vendendo para indicação nesse período, porque eu estou muito focado nos infoprodutos da gente, mentorias e tudo mais, e nos clientes que a gente já atende. A gente está com muito projeto grande na mão e eu quero rodar isso, porque, enfim, a gente tem participação relevante desses projetos. E aí, quando a gente olha para o mercado, para qualquer um deles, ninguém se preocupa em fazer Google bem feito. E é o que a gente vai começar a fazer, e eu não tenho problema de anunciar isso aqui. Porque eu sei que dificilmente alguém vai ter coragem de pegar um dinheiro e falar assim para o gestor de tráfego, coloca R$5.000 aí durante 4 meses e vamos ver o que acontece. Então, enfim, começa a gerar essa mentalidade na tua cabeça aí de preciso testar todos os meses. Todos os meses eu preciso gerar nova inteligência para minha empresa para a gente poder conseguir vender. Bom, então é isso. Pequeno trânsitozinho na Copab, para quem é de Natal sabe. Encerramos a saga de hoje, vou postar alguns cortes desses. Meu amigo Luizinho aí vai garantir que os cortes fiquem bons. Aí é com ele, se ficar ruim vocês falam, Luiz, ficou uma merda, cancela, vai trabalhar com política mesmo, brincadeira. Mas é isso, se inscreve no canal, eu vou literalmente documentar todas as etapas, próximo mês, quando a gente fechar o mês 6, eu vou mostrar exatamente o plano de negócio da Live, o que deu certo, o que deu errado, o que a gente nem imaginava que poderia acontecer e aconteceu, para vocês entenderem como, mesmo planejando várias coisas, e aí o Mike Tyson tem uma frase bem famosa que é, todo plano, né, ou eu não sei bem se é isso aí, né, mas aí depois a gente vê, tô parecendo aquele cara que fala um monte de frase e nenhuma delas existe, tudo na cabeça dele, mas todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco na cara. Então, quando você traça um plano de negócio, é óbvio que eu não quero que saia tudo do controle, eu vou garantir que a gente siga o máximo possível. Mas existem coisas que acontecem e que tiram rumo ali, seja para coisas positivas ou negativas, tá? Cabe a gente estar sensível para poder analisar e adaptar o plano da empresa para esse momento. Então, é isso. Mês que vem eu vou fazer um vídeo no YouTube bem completo sobre isso. E tamo junto.